I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá, amigos. Vamos aqui agora estudar um conteúdo. Vou dizer para vocês que é tranquilo, tá? Mas não é tão simples se vocês não tiverem atenção. Nós vamos estudar inequação produto e inequação quociente. Bem, eu creio que vocês já sabem o que é inequação, né? Inequação do primeiro grau principalmente. Eu vou deixar disponível aí a minha aula anterior de inequação do primeiro grau para vocês se reforçarem um pouco nesse assunto. Quando nós temos inequação produto, quer dizer que nós vamos ter uma função de x, tá? Então, observe um exemplo aqui, f de x, estou me referindo a uma função de x, olha aqui, multiplicando uma outra função de x que eu estou dizendo que é uma g de x, olha aqui, ó. Tá vendo? Que aqui eu não vou colocar o igual, tá? E sim um desses quatro sinais. Maior que, menor que, maior ou igual a que ou menor ou igual a que. Aqui é zero. E aqui também, só que é maior igual a zero. Bem, o objetivo de nós estudarmos na equação produto é para nós estudarmos a variação do sinal das duas funções, quando ocorre esse produto aqui, essa multiplicação. Isso aqui é um ponto, tá, gente? Bem, o que nós primeiro temos que fazer? Como são funções do primeiro grau, né, aqui, essas duas f de x, g de x, do primeiro grau, nós sabemos como encontrar a raiz da equação do primeiro grau. Para encontrar a raiz, vou fazer aqui, encontrando a raiz. Ou seja, quando o y é zero. Quanto vale o valor do x? Né? Vamos dizer que aqui, ó, é uma f de x. Essa f de x aqui é y igual a 6 menos 2x. E a outra é y. Vou botar y2 e aqui y1 é igual a x menos 1. Certo, gente? Então, isso aqui eu chamei de g de x, uma função. E aqui a outra f de x. Tá bom? Logo, eu estou pegando o valor zero para achar minha raiz e substituindo no y, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Eu vou dizer que o y é zero para saber quem é o meu x. Isso graficamente, como eu tenho uma reta como uma consequência, nesse caso a reta decrescente, tem um ponto que toca o eixo x. Lembrando que no plano cartesiano é formado pelo eixo x e o eixo y, tá? E esse ponto que toca o x é quando o y é zero, certo? Quando o y é zero, o x é tocado aqui em algum lugar. E quando o x é zero, o y é tocado aqui em algum lugar, que nós já sabemos que é 6, está aqui. Agora esse daqui, ó, precisamos fazer isso. Só lembrando, tá? Então, eu vou pegar o menos 2x, vou passar. E isolando o x, eu tenho que é 6 dividido por 2. Eu sei que meu x, minha raiz, então é igual a 3. Vamos para agora achar a raiz do segundo, da minha g de x, né? Onde x menos 1 agora será igual a 0. Eu tenho que x então será igual a 1, beleza? Só é agora isolar o x, passando um para o outro lado da igualdade. Eu aqui estou na inequação produto, tá? A multiplicação é o produto de duas funções numa determinada inequação. Bem, nós sabemos que esse valor aqui é o maior ou igual a zero. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos desenhar, certo? Representar graficamente
em intervalos como seria o comportamento dessa função e como seria o resultado. Não vamos fazer mais nenhum cálculo a partir daqui, a não ser jogo de sinal, multiplicação entre sinais. Eu tenho então aqui, ó, que essa é a minha f de x, e essa outra eu vou chamar de g de x, beleza? Eu disse que para minha f de x, eu vou ter, olha só, a representação de uma reta, desculpa, isso aqui não vai ser uma reta, isso é um pouco torta, onde x é 3. Logo, 3. Pô, professor, ponto fechado? Sim, porque o 3 pode participar da função, tá? Porque se você coloca aqui, ó, 6 menos 2 vezes 3 dá 6, menos 6 dá 0. Então, a raiz da função, isso aqui pertence, é o ponto que aqui toca. Ponto 3. Beleza? Pertence à função, então ele é fechadinho. Tá? Logo, quem é meu g de x? Meu g de x é o número 1. Se eu considerar que para a direita eu estou crescendo o meu número, para a esquerda eu vou diminuir, certo? Logo 1, ele estaria aqui na frente, ó. 1 também faz parte da função g de x, tá certo, gente? 1 menos 1 vai dar 0, então é minha raiz. Por ser minha raiz, ela vai fazer parte. E na terceira linha eu faço f de x vezes a função g de x, que é o produto que eu quero saber. E aqui eu vou fazer somente o jogo de sinal. Olha só. Na minha função f de x, na minha raiz, para a direita, ela vai crescer ou decrescer. Nesse caso, eu sei aqui que o a da minha função, o a é negativo, então é uma função decrescente. E aqui o a da minha segunda função, que é a g de x, ele é positivo, então ela é crescente. O que isso quer dizer? Ó? Que quando ela passar pela raiz, estou falando agora da f de x, tá? Que é essa daqui, ó, que a gente fez esse cálculo. Tá aqui o gráficozinho que eu fiz. Ela, quando tocar a raiz, ela vai ir negativa. Daí, negativa em relação a quem? A y. Vai começar a decrescer em relação a y. Então, aqui, ó, quanto mais eu crescer o valor do x em y, ficará negativo. Certo? E quanto mais eu estiver antes, ou seja, 2, 1 em relação a x, eu terei resultados crescentes. Ou seja, observem a lógica da construção da reta. Eu vou até apagar esse mais, que está... Porque vocês já entenderam, né? Que para a direita aqui vai crescer o número. Vou tirar isso aqui, para não atrapalhar com esse menos. Tá? Só para vocês terem uma ideia espacial. Então, observe. Na g de x, se eu for fazer um gráfico, menos 1 é onde ela vai cortar aqui. Aqui, então, vai valer menos 1, certo? Que aqui é o b. O b dessa função é menos 1, então é onde ele vai cortar. E aqui, ó, vai ser 1, que é o x que nós encontramos. Quanto mais ele passar aqui, ó, quanto mais ele crescer no x, mais vai subir a reta em relação a y. Ó, vai crescendo o y e a reta vai subindo. Então, podemos dizer que essa é uma função crescente e que para a direita, quanto mais crescer em relação a x, o nosso y ficará positivo. E quanto mais eu decrescer em relação a x, o nosso y ficará negativo. Ou seja, é sempre em relação a y que eu vou colocar aqui o sinal,
certo? Esse aqui é o sinal de y quando o x crescer, certo? E à esquerda, o sinal quando o x decresce, como é que vai ficando o y. Quando eu faço a multiplicação de uma função pela outra, na verdade eu vou multiplicar o sinal. Ou seja, tem uma região aqui que está entre as raízes, certo? A 1 e o 3, ó. Deixa eu fazer assim mais grosso um pouquinho, para vocês verem melhor aí. Essa região, entre o 1 e o 3. Se vocês pegarem agora, até em cima, vocês vão ter sinais positivos com sinais positivos. Mais vezes mais vai dar uma região positiva aqui. Menos vezes mais, ou seja, fora aqui dessa região, do lado direito, menos vezes mais, ó, estou multiplicando esses dois sinais. Ficará uma região negativa. E mais vezes menos também ficará uma região negativa, certo? O que acontece? Qual é a minha resposta? Eu olho para o exemplo 1 e vejo que a resposta da multiplicação tem que ser maior ou igual a zero. Quem é maior ou igual a zero não é respostas negativas, são respostas positivas, porque se é maior que zero, mais, né? Menor que zero seriam os negativos. Então, vocês vão pintar aqui, ó, olha só, e dizer que a resposta ela está entre as raízes, que o valor assumido para o x tem que ser entre 1 e 3. Beleza? Depois eu faço a resposta final, que seria... daqui eu acho que dá. Vou fazer aqui, tá? No real está o quê? Ele estará entre 1 e 3. Na multiplicaçãozinha aqui. Essa região. Beleza? Aí na equação quociente... Não, vou fazer outro exemplo de produto, né? Na equação produto, para vocês fixarem bastante esse conteúdo. Olha só. Primeiramente eu tenho que achar as raízes das equações, beleza? Chama da primeira de f de x. Eu tenho então que seria então um y, é uma função y igual a 2x menos 5, onde o y é 0. Eu acho a raiz, tá? Então 0 sendo igual a 2x menos 5. Passando 5, vai ficar 5 é igual a 2x. E agora o x é igual a 5 dividido por 2. Beleza? Encontrei o meu x. Deixa eu aumentar um pouco aqui o zoom. Pronto. Na minha g de x, o y é igual a 4 menos x. Quando o y for 0, o meu x será igual a 4 no x, certo? Então, vamos tentar desenhar o gráfico ou simplesmente dizer quem é crescente e quem é decrescente. Eu sei que meu f de x ele é uma função crescente. Meu g de x é uma função decrescente, pela análise do coeficiente a, decrescente. Meu coeficiente a aqui é negativo, o coeficiente a é sempre quem está acompanhado com a letra, e aqui ele é positivo. Se ele é positivo é crescente, se ele é negativo aqui, ele é decrescente. Muito bem. Logo, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos desenhar como será a função f de x. A sua raiz, então, é 5 sobre 2, que é 5 dividido por 2 vai dar 2,5, né? 5 reais dividido por 2 é 2,50. Então, nós vamos ter aqui 2,5, tá? Se ela é crescente, observe. Se ela é crescente, ela estará assim. Pense que isso aqui é a reta da função.
aqui tem o eixo Y, ó, o eixo Y, e aqui está mais ou menos assim, né? Ele vai cortar aqui embaixo menos 5. Então, se ela é crescente, ela está assim, nesse sentido. Quanto mais você crescer no x, maior vai ser o valor do y. Então, se ela é crescente, sempre, gente, ó, é crescente a função para a direita. Para a direita será positivo para o y vai crescer, e para a esquerda, quando você for no x para a esquerda, você irá ter valores negativos para o y. Sempre assim. Quando a função ela é decrescente, que é o caso do nosso g de x aqui, ó, vocês vão ter, então, também a raiz. Só que agora, está aqui o seu y, né? Ele vai ser o 4, ficará então assim. Na verdade assim, algo assim, desse tipo. Certo? Passando aqui pelo 4. Só que, quanto mais você avançar aqui, ó, no eixo X, supondo que aqui é o eixo X, e essa caneta azul é o eixo Y, quanto mais você avançar no eixo X, menor vai ser os valores aqui, ó, para o eixo Y, certo? Preciso que vocês visualizem isso. Por quê? Dado um plano cartesiano, se a função for crescente, cada ponto que você for aumentando aqui no x, ó, x agora é 2, 3, 4, o seu correspondente no y será 5, e aqui vai subindo, ó, 6, 7. Então isso aqui é uma função crescente, né? É o comportamento que vai ficando cada vez mais positivo na passagem do aumento do x, aumento do y. Quando é decrescente, algo assim, olha só, você aumenta o x aqui, ó, 10, 11, 12, certo? Esse ponto vai ter um correspondente negativo e vai diminuindo, ó, menos 2, olha lá, menos 3, menos 4. Então o y vai ficando negativo quando o x aumenta. Então, olha só, quando o x aumenta aqui, eu aumento o x, o y vai ficando negativo. Então aqui você coloca que o y vai ficando negativo. Então, se eu diminuir o x, ó, eu vim para cá, ó, nove, ele vai aumentar, ó, vai para menos 1. Então, observe, se eu vim do 12, que é menos 4, no y, e para o 11, menos 3, menos 8, então vou aumentando no y, quanto mais eu for para a esquerda do x. Então, quando eu vou para a esquerda do x, o y ele fica sendo aumentado. Ele fica sendo cada vez mais positivo, né? Vai subindo, então, aqui nos valores do plano cartesiano. Quando nós fazemos a função f de x vezes a função g de x, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos isolar aqui a região entre as raízes. Vamos analisar quais são os sinais que nós vamos multiplicar. Observe que aqui tem uma região de mais com uma região de mais. Mais vezes mais resulta numa região de mais também, ou seja, uma região positiva. Mais vezes menos me dará uma região negativa. Aqui tem um 4. Não podemos esquecer do 4. Vou apagar ele aqui e deixar ele aqui embaixo. Mas ele não está aqui nessa reta, está aqui, tá, na verdade aqui. Aqui é o 4. Ele está aqui também, 2,5. Vou deixar aqui, pronto. E menos vezes mais, outra região negativa. Ou seja, eu tenho uma região negativa
outra negativa, e aqui no meio entre as raízes 4 e 2,5 eu tenho uma região positiva. Beleza? Então aqui é uma região positiva. Essa região aqui, que eu fiz uma reta no 4, cruzando as 3 retas deitadas, e a outra no 2,5, certo? Essa é a região positiva, que é o resultado. As outras é mais vezes menos dá menos, menos vezes mais dá menos. Qual é a resposta? Vamos voltar para a nossa inequação original. Tem que ser a resposta maior que zero. Se algo é maior que zero, tem que ser positivo. Logo, a minha resposta é que meu x pertence aos números reais e ele tem que estar entre 2,5 e 4. Certo? Nesse caso, ele tem que ser maior que zero e não pode ser igual a zero, então não pode ser nem 2,5 nem o 4. Nesse daqui ele pode ser o zero. Então, corrigindo, ele tem que ser igual. Ele pode ser, tá? Porque ele pode ser o zero. Então, a resposta vai acompanhar esse sinal. Aqui ele não pode ser o zero, porque ele não pode ser igual ao zero. Não é maior ou igual, é só maior. Então, a resposta vai ser só maior. Falta um aqui. Ó, só maior. Então, ele vai estar entre 2,5 e 4, mas não pode ser nem o 2,5 nem o 4, porque senão vai dar zero e não é para dar zero. Nesse outro exemplo, ele podia dar zero, tá bem aqui, ó. Então, ele pode ser, então é maior, é menor ou igual, menor ou igual. Beleza, pessoal? Isso aqui é na equação produto, tá? Só fazer a comparação, multiplicar e ver quem é maior que zero, menor que zero, ou o número que tiver ali, vocês comparem e veem onde é uma região mais positiva ou negativa. Geralmente terá o zero como referência, tá? Vamos agora para a inequação quociente. Nós vamos fazer a mesma lógica. Só que devemos tomar cuidado agora com o denominador. O denominador não pode ser zero. De jeito nenhum isso aqui. Só isso. É a única coisa que muda. O resto, a mesma coisa. O que nós vamos fazer? Nós vamos dizer então que o f de x é quem está em cima agora, o numerador. Logo, tirando a raiz, sei que a raiz é 1 e meu g de x, eu tenho menos 2x menos 10, que é igual a zero, onde menos 10 é igual a 2x, x é igual a menos 10 dividido por 2, x é igual a menos 5. Ou seja, achei as minhas raízes. E agora? Vamos ver qual é o número, antes de a gente fazer o gráfico, qual é o número que não dê zero no denominador. É o menos 5, certo? Se a gente colocar menos 5 aqui, ó, vai ficar menos 2 vezes menos 5 vai dar mais 10. Mais 10 menos 10 vai dar zero. Então, menos 5 não pode entrar na conta. Entende? É o cuidado que vocês têm que ter. A raiz do de baixo, ou seja, a raiz do g de x, o que fica embaixo, esse valorzinho aqui, que a gente vai sempre achar, ele não vai ser mais uma bolinha fechada, como nós estávamos fazendo nos outros exemplos. Ele vai ser uma bolinha aberta, porque ele não é admitido. Denominador igual a zero, não pode, tá? Não faz sentido dizer com a divisão com denominador igual a zero. Você vai pegar uma maçã e vai dividir para 0 pessoas, não tem como você dividir para ninguém, né? Você tem que dividir para alguém. Então, denominador zero não dá certo, não tem lógica. Dessa forma, nós vamos ver quem é crescente e quem é decrescente. Vou já fazendo aqui, f de x, olha só.
eu sei que é 1. Vou deixar aqui, 1. X menos 1, y igual a x menos 1, quer dizer que ele é crescente. Se ele é crescente, ó, é mais para a direita. Se é mais para a direita, é menos para a esquerda. Não perde tempo, beleza? Fizemos aqui, ó, no exemplo do produto. Foi crescente, mais para a direita, menos para a esquerda. Então, é crescente, vocês vão adicionar o sinal de positivo para a direita. G de x, nós vamos então acrescentar menos 5 dessa forma, aberto em menos 5, porque o menos 5 não pertence, tá, a essa função. Não pode pertencer porque aqui, ó, é onde o menos 5 anula. Como ele é decrescente, porque ó, menos 2, menos indica que ele é decrescente, então é menos para a direita e mais para a esquerda. Entendeu? Ao contrário da crescente. Quando nós fazermos então f de x dividido por g de x, vamos fazer a mesma coisa, mesmo raciocínio. Nós teremos aqui embaixo menos 5, o número 1, certo? Iremos agora isolar cada um, certo? Vamos agora fazer a divisão de sinais. Menos dividido por menos vai dar mais. Lembre-se disso. Mais dividido por menos vai dar menos. Menos dividido por mais também vai dar menos. Certo? Observem que a minha resposta aqui tem que ser menor ou igual a 0. Voltei para o original, para ver a condição inicial. Se tem que ser menor que 0, é mais ou é menos? Uma coisa que é menor que 0, negativo. Então, a nossa resposta está ok. Olha só, menos 5, ele não pode fazer parte. Então, vai ser menos 5 menor x. Ele pode ser igual a 0. Então, calma aí. Se ele é menor que 0, não pode ser essa parte do meio. Tem que ser onde é o negativo, né? Se é menor que 0, não é número positivo que vai ser menor que 0. Menor que 0 são números negativos. Então, a nossa resposta tem que ser aqui e aqui. Eu nem pintei essa, né? Fiz um quadrado, mas vou pintar aqui, ó. Ou seja, nós teremos então que x pertence a R, tal que o número x tem que ser menor que menos 5 ou x tem que ser maior ou igual a 1. Certo? Todos os números maiores que 1 aqui. Beleza? Pode ser 1 ou maior, ou os menores que menos 5. Não pode ser o menos 5, mas pode ser os menores que ele. Então, aí qualquer número irá satisfazer essa inequação quociente. É só a divisãozinha aí. Vamos para mais um exemplo. Primeiro passo, vamos achar as raízes. Sabendo então que isso aqui é y igual a menos x mais 1, que é o nosso f de x. Quando o y for 0 é quando vou achar as raízes. Nesse caso aqui, como é na equação de primeiro grau, só tem uma raiz, certo? Achei aqui do f de x. Do g de x, eu tenho que y é igual a x mais 3. Quando o y for 0 é o momento da raiz, que é onde o gráfico toca, certo? O eixo x. Vamos desenhar para vocês compreenderem melhor como vai ficar então aqui.
x e y, tá? F de x e g de x. O de cima é o f de x aqui, tá? E aqui é o g de x. O f de x é decrescente, ó. O a é negativo e ele corta o y no 1. Então aqui é 1 e aqui também vai ser 1. O g de x ele é crescente e ele corta o y no 3. Então, ó, 3, tchum. E aqui, menos 3. Que é o nosso x aqui. Certo, pessoal? Então, aqui é o comportamento bilográfico de f de x e g de x. Tem que ser menor ou igual a zero. Vamos lá. Quem é que não pode ser no nosso denominador? Ó? Para não zerar aqui embaixo, isso aqui não pode valer, ó, menos 3. Porque se eu colocar aqui menos 3 mais 3 dá zero. Então, esse valor de x aqui não pode para o denominador, beleza? Então, construindo aqui, f de x, numa reta, uma representação geométrica, o que nós teremos? Nós teremos que x1 e ele é decrescente. Se ele é decrescente, menos para a direita e mais para a esquerda. Quem é o meu g de x? Meu g de x, menos 3, está aqui. Considere sempre que aqui está o 0, ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Tá certo, gente? Sempre façam isso. Não coloque o menos 3 aqui. Pensando sempre que depois do 1 aqui, ó, pro lado de cá vem o 2, o 3, o 4. Então o menos 3 não está aqui, o menos 3 está cá na frente. 1, aí vem o 0 aqui na frente dele. Antes do 0 vem o menos 1, depois o menos 2, o menos 3. E aqui está o lugarzinho dele. Beleza? Atrás do 1 aqui tem o 2, o 3, o 4, o 5. Então não tem nenhum número negativo aqui. Certo? Então ele está cá na frente. Coloquem no lugar certo para vocês não errarem. O g de x é decrescente, então é mais para a direita, menos para a esquerda. Beleza? Então, quem vai ser f de x dividido por g de x? Né? Ficaremos, então, com uma região entre as raízes. Lembrando, gente, ó, que o 3 não pode entrar na conta, então ele é uma bolinha aberta. Dizendo que ele não pode, tá? No produto não tem isso, no produto todo mundo fechado. Mas no quociente do denominador, o g de x tem que estar com a bolinha aberta. Isso aqui é a noção de intervalos, tá? Então, menos 3 está aqui, 1 está aqui. Mais dividido por mais vai dar mais, menos dividido por mais vai dar menos. E aqui é mais também, ó. Aqui tem o mais dividido por menos vai dar menos. Eu quero saber quem? Eu quero saber quem é menor ou igual a zero. Então, se é menor ou igual a zero, quem é menor que zero? Ou mais ou menos? A gente olha o resultado agora. Menor que zero ou menos. Certo? É a parte do menos. O menos 3 aqui ele é aberto e o 1 aqui ele é fechadinho. Então, o que acontece? X vai pertencer aos números reais da forma que x ele pode ser menor, né? Porque olha só, menor, porque aqui agora tem menos 4, menos 5, né? Menor que menos 3. Ou vocês podem simplesmente botar vírgula, certo? X tem que ser maior ou igual a 1. Certo? Ele pode ser qualquer um x que esteja obedecendo uma dessas duas regras. Ele só não pode estar aqui no meio, tá? Entre menos 3 e 1. Porque aqui vai dar um número maior que zero. E a gente quer números menores que zero. Menores ou igual, né? Por isso que aqui está igual a 1. Porque é o 1 que permite que dê igual a zero. O restante vai dar sempre números menores que o zero. Por causa dessa inequação quociente, que nós chamamos, né? Inequação quociente, quociente quer dizer divisão. Produto, multiplicação, beleza? Na equação produto, todo mundo fechadinho, todo mundo está fazendo parte. Multiplicamos os sinais e analisamos o resultado do resultante em relação
a condição inicial, sempre achando as raízes. Na quociente, nós sempre analisamos qual é o g de x, ele não pode entrar na nossa solução, então a bolinha é aberta, certo? Lembrando aqui intervalos, fazemos a divisão dos sinais, e aí analisamos de acordo com a condição inicial, sempre achando as raízes também. Tá certo, pessoal? Tá aí a nossa aula de inequações produto e inequações quociente, todas elas do primeiro grau, tá? Não fiz nenhuma relacionada ao segundo grau. Até a próxima. I never made it.